Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu venho dividir aqui com vocês a parte 2 da minha história de vir morar na Inglaterra sem saber falar inglês. Lembra que no último vídeo eu tinha mencionado sobre algumas das dificuldades que eu ia falar hoje? Então, a do aeroporto foi só uma delas. A segunda grande dificuldade foi que eu estava grávida na época e, portanto, precisava fazer todas as consultas neonatal. Não entendia nada durante as consultas. Foi muito constrangedor, digamos assim, falar com a enfermeira nas primeiras vezes. Até que a gente adaptou, ela começou a usar o Google Tradutor e também intérpretes por telefone. Só que nem sempre as intérpretes estavam disponíveis, o que dificultava muito a nossa vida. O Google Tradutor também não era assim 100%. Tinha coisas que não traduzia da forma certa e no fim a consulta ficava engraçada, tanto para mim quanto para a enfermeira. Chegou a hora do parto, também não falava inglês ainda. Que confusão. Enfermeiras entravam e saíam, doutores entravam e saíam e eu lá, 20 horas no parto sem saber me comunicar direito. Aquilo ali foi um momento de muita solidão. Bem complicado foi. Apesar de eles serem muito queridos, muito atenciosos e sempre falar com muito cuidado, sempre muito respeitosos, eu não me comunicava em inglês, não entendia o que as pessoas estavam tentando me dizer. Consegui ter um parto tranquilo, tudo foi normal, porém eu recebi um dia uma conta de todas as consultas até o parto. Como que eu ia pagar aquela conta? Entrei em desespero, não sabia para quem recorrer. Voltei para a mesma enfermeira que me ajudou durante a gestação. Ela falou, não se preocupe, você não precisa pagar nada. Só que eu queria entender o que estava errado, eu queria entender o porquê que eu tinha recebido aquela dívida. Não conseguia entender, não conseguia me expressar, não conseguia perguntar. Ela falou que poderia ter sido alguma coisa com a minha nacionalidade, por eu ter a nacionalidade portuguesa e brasileira. Pode ser que eles tenham usado minha nacionalidade brasileira, então por isso que eu teria que pagar uma conta. Enfim, foi uma situação muito constrangedora que abriu meus olhos pela segunda vez. Tenho que aprender a tal da língua inglesa. A terceira situação foi com o meu irmão, que era pequeno na época, ele tinha 7, 8 anos. Eu lembro que a gente foi nessa loja, tipo de 1,99, e ele olhava as coisas na prateleira e apontava, e a gente conversava em português, dava risada, até que uma senhora inglesa se aproximou, muito furiosa, e falou um monte de coisa pra gente e soltou um palavrão. Aquele palavrão eu consegui entender, mas não sabia me defender, não sabia o que responder para aquela senhora. Fiquei muito brava mesmo, porque meu irmãozinho pequeno na época não merecia ter escutado aquilo, muito menos eu. Sou uma pessoa comum, tenho uma cultura diferente, apenas não falava a mesma língua dela. Mas não consegui me defender e não consegui falar nada para ela. Ela saiu furiosa e ali a situação acabou. Mas dentro de mim eu tinha aquela necessidade de vou aprender essa língua. Quero morar nesse país, preciso aprender a me comunicar, para eu não passar mais esse tipo de vergonha. E uma outra situação que aconteceu foi quando perderam os nossos passaportes, isso mesmo. Eu, por ter nacionalidade portuguesa, na época não precisava aplicar para visto, ainda a Inglaterra fazia parte da União Europeia, então estava tudo certo. Porém, o meu ex-marido precisava da residência para morar aqui. Apliquei para residência para ele, passaram-se 6 meses, 7 meses, 9 meses, um ano, nada dos nossos passaportes voltarem. Fui várias vezes para Londres com consulta com advogados para tentarem me ajudar a ligar no home office para pagar, para pedir o passaporte novamente. E perdi um monte de dinheiro porque não fazia diferença nenhuma. Os advogados ligavam, passavam todos os meus dados, mas o home office não conseguia localizar os passaportes. Tinham perdido dentro do escritório, de acordo com eles. Só que a situação não estava sob meu controle. Eu não entendia. Eu não sabia o que eles estavam falando. Por um mês, mais ou menos, eu tentei ligar sozinha do escritório deles. Ligava, usando o Google Tradutor, colocava tudo que eu queria falar e tentava ler conforme a moça do Google falava.
Gente, que vergonha! Eles não entendiam o que eu falava e acabavam desligando o telefone na minha cara. Aquilo me deixava muito triste e muito chateada. Com até um certo nível de educação, eles falavam: peça para alguém te ajudar. Nós vamos precisar desligar essa ligação, porque eu ficava 20 minutos, meia hora tentando entender o que eles estavam respondendo e eu falando aquilo que estava escrito no Google. Mas não, a comunicação não era efetiva, não dava certo. Até que pedi ajuda para alguém em inglês, que mandou uma carta explicando toda a situação e mandando todos os meus dados detalhadamente. Após alguns dias a gente recebeu o passaporte de volta, foi tudo solucionado, mas o que eu quero deixar aqui para vocês é a grande lição, a diferença que faz você ter autonomia, independência. Se eu tivesse tido autonomia e independência em todas essas situações, eu teria levado a situação de forma completamente diferente, em todos os casos. Porém, é difícil, quando a gente não é nativo, quando a gente chega numa cultura nova, num país novo, a gente se sente desconfortável. Bate timidez, bate nervosismo. Às vezes você quer tanto falar, você tem tudo na tua cabeça, mas aquilo te trava. Foi isso que aconteceu comigo no aeroporto, foi isso que aconteceu comigo na loja, foi isso que aconteceu comigo nas consultas durante o parto. O que me abriu muitos olhos foi quando eu trabalhei na universidade, que eu também mencionei no vídeo anterior. Lá, com aquelas pessoas que começaram a dedicar um pouquinho do seu tempo para mim todo dia, conversando comigo, fez com que eu entendesse que ali eu estava aprendendo de graça. Só bastava eu ter uma atitude. Começar a ouvir atentamente e ativamente. E me tornar vulnerável. Por que eu digo vulnerável? Vamos fazer erro. Não interessa qual é o seu nível. Errar é humano. Essa frase faz muito sentido. E entender que todos somos vulneráveis em algum nível ajuda muito, pois isso libera essa timidez e nos deixa um pouco mais livres. Sabendo que vamos cometer erro, ficamos mais tranquilos para errar e melhorar a partir daquele erro. Com os professores e funcionários administrativos da universidade, eu entendi que eu estava no melhor ambiente para aprender, que era o meu dia a dia. Era ali que eu estava inserida com aquelas pessoas. E mesmo os que não tinham paciência de me ensinar, já estavam me ensinando, de repente, num simples bom dia, good morning. Eu me atentava ao sotaque deles e tentava replicar da mesma forma. Foi assim que eu aprendi, batendo muita cabeça. Esses foram só alguns exemplos de algumas situações que eu passei aqui. Eu poderia ficar contando situações até o fim da noite para vocês. Mas a grande lição que eu quero que vocês levem desse vídeo é a seguinte: se torne vulnerável e aprenda a ouvir atentamente e ativamente. Dessa forma vocês vão expandir vocabulário e vão absorver muito mais do que você imagina. E a independência na língua inglesa ou em qualquer outra língua que você aprenda a falar é chave para você ter segurança e saber viver num outro país, se comunicar com outras pessoas e viver a vida de forma mais tranquila, assertiva, sem depender das outras pessoas, que às vezes até querem ajudar, mas não podem. Essa é a realidade. Precisamos desenvolver essa autonomia. Então é isso. Deixo vocês por aqui hoje com a segunda parte da minha história. Em breve vou trazer mais conteúdo para vocês sobre como eu aprendi inglês e também vou trazer mais dicas de como aprender. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!